Com santo temor e reverência, irmãos, abramos a palavra de Deus, lá no Evangelho de João, no capítulo de número 21. Evangelho de João, capítulo de número 21. Eu convido a igreja que se coloque de pé. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, aproximadamente 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Todos comigo, 14. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado entre os mortos. Oremos ao Senhor. Pai Celestial, nós nos humilhamos diante de Ti. Somos-te gratos, Senhor, por podermos ler a Tua palavra. E, ó Deus, Tua igreja cantou na voz dos homens deste rebanho: vem, Senhor Deus, falar conosco. Nós queremos Tua voz ouvir. Ó Pai, exalta o Teu nome e o nome do Senhor Jesus Cristo na pregação da palavra nesta manhã. Tu mesmo, ó Deus, falaste ao coração deste Teu Filho. Ó Pai, mas de nada vale, Senhor Deus, ó Pai, estudo, ó Deus, ó Pai, capacidade exegética, homilética ou qualquer outra coisa, se a unção do Teu Espírito Santo não estiver conosco. Portanto, Deus, nós nos humilhamos, Deus, e confessamos a nossa total limitação diante de Ti. Ó Deus, então usa o pregador, Deus, para exaltar o nome do Senhor, porque quando o Senhor falar, certamente, ó Deus, ó Pai, todos saberemos que quem fala é o Senhor. Mas também, ó, toma os ouvidos e o coração e a mente dos meus irmãos, para que nada, Deus, faça separação entre o Senhor, nosso Deus, e nós nesta manhã. E que todos tenhamos a plena certeza de que estamos escutando o próprio Senhor. Que o nome do Senhor seja exaltado aqui. E, ó Deus, nós pedimos ao Senhor que abra os céus e desças e manifestes, ó Deus, a Tua presença graciosa aqui na Igreja Unida. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, que a Unida conheça mais o Senhor, conheça mais a palavra do Senhor, conheça mais o poder do Espírito do Senhor, para que o Senhor, Deus, ó Pai, seja exaltado, salvando almas, restaurando vidas, reconciliando o Teu povo contigo e fazendo desta igreja uma igreja que abençoa a si mesma, a São Paulo, ao Brasil e ao mundo inteiro. Fala ao nosso coração, Deus, e abençoa a nossa vida, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Amados irmãos e irmãs, se vocês me perguntassem nessa manhã tão especial de 118 anos de nossa igreja, se eu pudesse pedir uma bênção ao Deus eterno para a nossa igreja,
Sem sombra de dúvidas, amados irmãos, eu pediria que o Senhor manifestasse a sua presença aqui cada dia, cada vez mais, de maneira graciosa e bendita, para que a igreja o conhecesse cada vez mais e se quebrantasse mais ainda em sua presença, e tivesse fome de ouvi-lo falar por meio de sua palavra, e que, cheia do Espírito Santo, essa igreja, com cada um de seus membros, anunciasse o Evangelho a centenas e a milhares, para que víssemos famílias restauradas, pessoas resgatadas e vidas transformadas por meio do Evangelho de Jesus. Se eu pudesse pedir algo a Deus, irmãos, eu pediria a manifestação graciosa do Senhor. Amados irmãos, nos textos nós vemos que o Senhor fez isso, mas não só no texto, na história da igreja nós temos inúmeros exemplos. Quando fui professor do seminário da Igreja Presbiteriana do Chile, lá lecionei história dos avivamentos, irmãos. E uma vez aconteceu algo na Igreja Presbiteriana da Escócia que me deixa impactado. No ano de 1742 vai pregar ali o grande evangelista, um dos maiores pregadores da história da igreja, George Whitefield. E ele prega na cidade de Cambuslang. E quando ele chega ali, amados irmãos, no fim de semana, pregando num lugar aberto, público, havia mais de 30 mil pessoas. E naquela reunião que durou o dia inteiro, Whitefield pregou 3 vezes, com cânticos, louvores, e à noite pregou o pastor daquela região, o reverendo Alexander McCulloch. E com grande dificuldade, à 1 da manhã, os pastores conseguiram mandar o povo para casa. Tamanho era o quebrantamento e a transformação. E no domingo seguinte de manhã, então, eles resolvem realizar um culto ao Senhor, que começou às 8h30 da manhã. Havia 30 mil pessoas na praça. E naquele dia eles começaram a celebrar a Santa Ceia às 8h30 da manhã. E havia milhares de convertidos. Então todos os conselhos das igrejas da região, juntos com os pastores dos presbitérios, avaliavam os irmãos que tinham sido convertidos para ver se eles eram convertidos, os batizavam e eles ouviam a pregação o dia inteiro e participaram da ceia. E naquele dia, amados irmãos, 30 mil pessoas vieram ao Senhor Jesus, por meio da igreja que tem nome de presbiteriana. Amados irmãos, a minha oração é que o Senhor abra os céus e desça nesse lugar, que cada um de nós se torne um missionário, que cada um de nós se torne um obreiro, que cada um de nós se torne um discipulador, que cada um de nós se torne um agente nas mãos do Senhor, para que nós vejamos dias melhores nessa cidade, no nosso estado, nesse país, em nossa denominação, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que o Senhor se manifeste em nosso meio, que nós tenhamos de parte de Deus dias de visitação. E no texto que ora lemos, amados irmãos, a santa palavra do Senhor conta-nos que Jesus se manifestou aos discípulos. Diz aqui o versículo de número 1, depois disto, ou seja, de 2 vezes que Jesus aparece aos discípulos em 2 domingos seguidos, ele então vem a se manifestar aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Aqui nós vemos o verbo manifestar 2 vezes no versículo 1, e lá no versículo de número 14 ele aparece outra vez, mostrando que Jesus se manifestava aos discípulos. Então, com a repetição do verbo, nós temos clara a ideia central do texto, amados irmãos, que nos revela a manifestação de Jesus, nos mostrando que Cristo ressurreto resolve resplandecer a sua face, e ele não se esconde dos seus discípulos, mas ele quer dar-se a conhecer a eles, para que eles vejam o seu poder como o Senhor ressurreto, para que eles o conheçam mais, e para que eles sejam uma grande bênção em suas mãos. Jesus se manifestou, se deu a conhecer, se mostrou aos discípulos, e a nossa oração nessa manhã, amados irmãos, é que de maneira graciosa, por meio da sua Escritura e do poder do seu Espírito Santo, o Senhor Jesus se manifeste aqui, para que você o conheça mais, para que você tenha comunhão com Ele, para que você, cheio de sua presença, seja uma grande bênção em suas mãos, hoje e para todos sempre. Amém. Esteja atento à manifestação de Jesus, que você a contemple nessa manhã, para a glória e honra do Senhor Jesus. Mas, irmãos, o que fazer quando Jesus se manifesta? Em primeiro lugar, quando Jesus se manifesta, reconheça a sua limitação. O que fazer quando Jesus se manifesta em nosso meio? Reconheça a sua limitação. Versículos de número 1 a versículo de número 3. Vamos ler responsivamente.
Depois disto, tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. A igreja 2. Disse-lhes, vamos todos comigo 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Quando Jesus se manifesta, irmãos, nós devemos reconhecer a nossa limitação. Queridos irmãos e irmãs, nós sabemos que Pedro foi o grande primeiro líder do colégio apostólico. E quando o Senhor Jesus Cristo anuncia a sua morte, ele diz ao Senhor: esses aí talvez até podem te negar, mas eu jamais te negarei. E o próprio Senhor Jesus diz a ele: Pedro, em verdade te digo, que nessa noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E ele insiste, ele não se quebranta, ele diz: eu estou preparado para ir para a morte. E ele não aceita, amados irmãos, e confia na sua própria capacidade. E nós sabemos, amados irmãos, que quando o Senhor Jesus está preso na casa de Anás e de Caifás, Pedro nega 3 vezes ao Senhor. Quando o Senhor olha em seus olhos, ele sai para chorar amargamente. Durante 2 domingos, Jesus apareceu na igreja e não tocou no assunto, amados irmãos. E agora, quando Jesus se manifesta a 3ª vez, eles estão na Galileia. E você entende comigo que Pedro fracassou como discípulo, fracassou como pregador da palavra. E agora então, amados irmãos, do texto, ele quer voltar a pescar, talvez pensando na sua profissão anterior. Ele que tinha jurado lealdade a Jesus tropeçou, amados amigos e irmãos, e agora ele resolve pescar de novo. Mas ele é um líder nato, ele tem consigo 6 dos seus colegas de discipulado. Estão os 2 filhos de Zebedeu, amados irmãos, Tiago e João. Estão com ele, amados irmãos, Tomé, chamado Dídimo, e também Natanael, e mais outros 2 discípulos que o texto não conta quem são. Mas Pedro diz: vou voltar a pescar. E os discípulos que o seguem dizem: nós vamos com você. E então eles entram no mar da Galileia, irmãos, que eles conheciam há muitos anos. E pescar à noite, amados irmãos, é melhor. Então eles estão tentando pescar a noite inteira, e lançam a rede para um lado, jogam para o outro, e pescam, amados irmãos, desde o início da noite até o começo da manhã, e nada pegam, amados irmãos. E aqui você encontra Pedro, que fracassou como discípulo, Pedro que fracassou como pregador, Pedro que fracassou como pastor, agora também fracassa como pescador. Para entender que ele não é nada, mas não só ele, eu e você não somos nada sem a graça do Senhor. Quando Cristo se manifesta, amados irmãos, nós temos que reconhecer a nossa limitação. Nós temos que reconhecer que não realizamos as coisas pelo nosso próprio poder, ou pela nossa própria capacidade, ou por nosso próprio brilhantismo, ou porque somos melhores do que outros. Não, irmãos, nunca, jamais. Se coisas boas acontecem na nossa vida, é única e exclusivamente por causa de nosso Senhor. Pedro fracassa como pastor, fracassa como cristão, fracassa como pescador, para entender que ele não é nada sem a pessoa bendita do Senhor. Nós temos que reconhecer que não somos nada, irmãos. Nesse evangelho, quem faz isso muito bem é João Batista. Quando Jesus agora, amados irmãos, batiza muito mais do que João, porque os discípulos estão batizando, e agora as multidões já não escutam mais aquele grande pregador João Batista, elas estão correndo para Jesus. Vem um judeu então, amados irmãos, e quer espezinhar um discípulo de João e diz: agora o seu Senhor não é mais o grande pregador, todos estão indo atrás do outro Jesus. E o discípulo de João, revoltado, vem com o judeu e diz a ele o seguinte: mestre, aquele que tu batizaste da além do Jordão está batizando, e todos lhe saem ao encontro. E João, amados irmãos, reconhece a sua limitação, dizendo o seguinte: eu já disse para vocês que eu não sou o Cristo, eu fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, e o amigo do noivo ouve a voz do noivo, e muito se alegra com a voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Amados irmãos, quem encontrou a manifestação de Jesus vai entender que quem tem que brilhar em nossa vida é o Senhor Jesus.
que nós temos que morrer para nós cada dia, amados irmãos, para que Ele cresça em nós, para que Sua glória resplandeça em nós, e quando grandes coisas acontecerem em nossa vida, não é por causa da nossa capacidade, não é por causa da nossa inteligência, não é por causa da nossa eloquência, não é por causa do nosso poder aquisitivo, nem sequer da nossa cultura, amados irmãos, é por causa da graça de Deus. Quando Cristo se manifesta, amados irmãos, nós temos que aprender a reconhecer que nós não somos nada, que nós somos limitados. Nós só não estamos debaixo da sua ira e longe dele, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se nós queremos ser uma igreja que experimenta, amados irmãos, a manifestação de Deus, quando Cristo se manifesta, nós vamos nos humilhar, nós vamos orar, nós vamos nos quebrantar, nós vamos reconhecer os nossos pecados, nós vamos confessar a nossa fragilidade, nós nos quebrantaremos diante da presença do Senhor. Você tem se ensoberbecido por alguma coisa? Você se acha melhor do que os outros? Você pensa estar num nível superior? Cristo está se manifestando aqui nessa manhã, meu irmão, por meio da pregação da palavra. E sendo Ele o Rei da Glória, então se humilha em sua presença. E reconheça que sem Ele nada você pode fazer. E que se você tem recebido grandes bênçãos e dádivas, é por sua pura graça. Humilhai-vos na presença do Senhor nessa manhã e Ele vos exaltará. Que Deus faça de nós uma igreja humilde, irmãos, em nome de Jesus, amém? Reconhecendo sempre a nossa limitação, para que a glória de Cristo resplandeça aqui, para que o nome do Senhor seja exaltado sobre tudo e sobre todos. Amados amigos e irmãos, quando Cristo se manifesta, nós temos que reconhecer a nossa limitação. Que Deus nos dê a bênção da sua visitação nessa manhã, amém, meus irmãos? Que o Espírito Santo traga um reavivamento aos nossos corações. Aqui nós aprendemos a manifestação de Jesus. Quando Cristo se manifesta, nós temos que reconhecer em primeiro lugar a nossa limitação. Mas o texto continua a nos dizer e nos apresentar a manifestação de Cristo. E o que fazer quando Cristo se manifesta, amado irmão? Obedeça a sua palavra. Em segundo lugar, quando Cristo se manifesta, obedeça a sua palavra. Vamos ler o texto. Versículo 4, amados irmãos, até o versículo de número 6. Responsivamente outra vez. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram quem era ele. Todos comigo, 6. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Amados irmãos, o versículo de número 11 diz que Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Segunda coisa que a gente aprende no texto, irmãos: o que fazer quando Cristo se manifesta? Obedeça ao Senhor. Lá estão aqueles homens pescando, irmãos, eles estão a mais ou menos 100 metros da praia, e você imagina o vento do mar daquele dia. Era um dia que fazia calor, porque você encontra Pedro despido de suas vestes em cima da embarcação, e Jesus aparece por volta das 5 da manhã, quando o sol está nascendo naquela região, e aí ele fala da beira da praia: filhos, tendes aí alguma coisa que comer? E eles respondem de lá: não! Lançai a rede à direita do barco. E eles jogam a rede, irmãos. E quando eles jogam a rede, irmãos, o barco quase afunda, amados irmãos. 153 grandes peixes pulam dentro da rede daqueles homens. Eles tentaram pescar, amados irmãos, a noite inteira, irmãos, e não pegaram nada. Mas quando Jesus manda lançar a rede ao lado direito, e eles obedecem, amados irmãos, os peixes pulam dentro da rede daqueles homens. Então nós aprendemos aqui, amados irmãos, que quando Cristo se manifesta na nossa vida, em nosso meio, nós devemos obedecer a sua palavra, nós devemos obedecer as suas instruções, nós devemos obedecer tudo aquilo que Ele nos manda fazer, amados irmãos. E quando obedecemos, certamente a sua bênção há de se manifestar em nosso meio, para a glória e honra do nome de Jesus.
Nós temos que aprender a obedecer ao Senhor, e assim veremos as suas bênçãos. Irmãos, naquele dia em que Jesus faz a multiplicação dos pães, ele manda os discípulos atravessarem o mar da Galileia, e grande tempestade está no mar, e Jesus começou a orar no princípio da noite. Ele vai na quarta vigília da noite, já por volta de 3, 4 da manhã, caminhando sobre o mar. O barco vem sendo jogado para um lado para o outro, ondas violentas caem sobre o barco, e quando eles veem aquele vulto caminhando, os discípulos começam a gritar: socorro, um fantasma! Os judeus daqueles dias tinham uma superstição de que o mar era a morada dos demônios. Mas Jesus grita de lá: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Sou eu significa eu sou, ele está dizendo que é Deus. Por isso ele está caminhando sobre as águas daquele jeito. Então Pedro diz para ele: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus diz: vem. E qual não é a nossa surpresa, amados irmãos, que Pedro pisa naquele mar violento e ele vai caminhando sobre as águas, quando obedece à ordem de Jesus. Todos nós sabemos, meu amado presbítero, que depois ele olha para o vento e para o mar e afunda, e ali está o Senhor que o salva. Mas enquanto ele está de olho no Senhor, obedecendo à palavra do Senhor, ele vive um momento tremendamente especial. E com isso nós aprendemos aqui, irmãos, neste texto, que quando Cristo se manifesta, nós devemos obedecê-lo. Se nós queremos ver grandes bênçãos no nosso meio, se nós queremos experimentar um grande reavivamento espiritual, nós temos que obedecer à palavra do Senhor. Temos que ser uma igreja que estuda as Escrituras com fidelidade. Temos que ser um povo que tem uma séria vida de oração. Temos que ser um povo que realiza a obra confiando no poder do Espírito Santo. Temos que pregar o Evangelho a toda criatura, por meio das mídias, mas em evangelismo pessoal, mas sempre dependendo do poder do Espírito Santo e vivendo uma vida de fidelidade e obediência, para que o Senhor continue nos abençoando e derramando sobre nós, amados irmãos e irmãs, bênçãos sem medida. Uma das grandes bênçãos que nós tivemos nesse Supremo Concílio, irmãos, do mês passado, foi ouvir o testemunho de pessoas de várias delegações do mundo. Esteve entre nós o presidente da igreja presbiteriana do Iraque. E aquele irmão, amados irmãos, na época de Saddam Hussein, foi obrigado a fugir do Iraque, porque ele foi perseguido. Ele era um presbítero. E ele foi para a Austrália, estudou num seminário presbiteriano e foi ordenado pastor. E pastoreou na Austrália depois de 20 anos. E quando então Saddam Hussein estava para ser assassinado, os americanos na última guerra no Iraque, o Iraque estava destruído. E ele entendeu que o Senhor Jesus o estava chamando para voltar para o Iraque. E todo mundo começou a dizer a ele que ele era um maluco, que quando o Iraque estava bem ele não voltou, agora que estava tudo errado, como é que ele ia voltar para o Iraque? E aí então, irmãos, ele nos contou que o Senhor Jesus mandou e ele tinha que ir. E ele diz que chega ali no Iraque com todas as pessoas o considerando um louco. E ele conta que na primeira semana do Iraque, amados irmãos, ele foi usado por Deus para ganhar mais almas para Jesus do que ele ganhou em 20 anos de ministério na Austrália. E ele nos contava nesse texto aqui: se Jesus manda jogar a rede do lado direito, joga onde Jesus manda e os peixes vão pular dentro da sua rede. Nós temos que obedecer ao Senhor, amados irmãos. Se nós queremos ver a bênção de Deus sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre o nosso ministério, sobre a nossa igreja, nós temos que obedecer ao Senhor. Nós ficamos muito felizes quando aquele pastor contava o avivamento que está acontecendo no Iraque. Ele disse que lá na região onde ele estava havia muitos homens bomba, e a igreja começou a se reunir para orar, e Deus fez com que as bombas parassem de explodir. E eles têm pregado, e centenas de pessoas, amados irmãos, têm sido convertidas ao Senhor. Irmãos, nós temos que obedecer o Evangelho e obedecer o chamado à missão e anunciar a Cristo. Eu não sei se a igreja sabe, mas no mundo muçulmano está acontecendo um avivamento nos dias de hoje. Alguns meses atrás, foi convidado para conversar com alguns ministros do Afeganistão, o pastor Samek, que é pastor presbiteriano da cidade do Cairo. Ele tem uma igreja de mais de 3.500 membros lá. Alguns islâmicos não podiam entrar, mas eles entram por ruas escondidas e a igreja tem 3.500 membros no culto. Pastor Samek foi convidado por alguns ministros do Afeganistão, perguntando o que aquele país precisa fazer para que o evangelho seja instituído ali, porque eles estão cansados da destruição que o Islã tem trazido àquela nação. Isso está acontecendo no mundo hoje, irmãos. E se nós queremos participar das grandes coisas que Deus está fazendo, nós temos que obedecer o Senhor Jesus e lançar a rede onde Ele nos manda lançar, e pregar o Evangelho a toda criatura, amados irmãos,
para participarmos deste grande mover no qual Deus está salvando os seus eleitos e no qual o mundo está sendo preparado para o dia da vinda do nosso Senhor. Quando Cristo se manifesta, nós obedecemos a sua palavra. Irmãos, eu rogo ao Senhor que aqui na Unida nós saiamos de nós mesmos, em nome de Jesus. Que nós paremos de viver, amados irmãos, só pensando que este mundo é o céu, só olhando para o nosso próprio umbigo, só pensando em realizações desta terra, mas que nós nos levantemos para servir, amados amigos e irmãos, e sejamos uma bênção para a glória e honra do nome de Jesus. Nossa igreja tem servido em muitas áreas, graças a Deus a igreja sustenta missionários, as mulheres da SAF apoiam missões para a glória e honra do nome de Jesus. Amados irmãos, a igreja está envolvida ali no Atende 3 junto com o missionário João Galo e o Jonathan, que voltará o ano que vem. Os presbiterianos que trabalham ali vêm para cá na quarta-feira e saem daqui. Amados irmãos, louvado seja Deus. Nosso presbítero tem um programa Missão Mundo na rádio. Nós estamos com um programa na rádio, pregando na televisão, na internet para a glória e honra do nome de Jesus. Mas cada um de nós tem que entender que é um evangelista, irmãos. Cada um de nós é um missionário, cada um de nós tem um chamado de pregar o evangelho a toda criatura. Esse mandato é seu e você precisa obedecê-lo. Deus te colocou naquele trabalho para representar a Jesus. Deus te colocou naquela escola para anunciar a Jesus. Deus te colocou naquela casa para ser uma bênção nas mãos de Jesus. Que aqui na Unida, amados irmãos, porque Cristo está se manifestando, que nós obedeçamos a palavra de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus nos mova para anunciar o evangelho a toda criatura. Que Cristo se manifeste aqui. 3 vezes o nosso texto diz que Jesus se manifestou aos discípulos pela 3ª vez. A manifestação de Jesus, amados irmãos, como temos visto, em primeiro lugar, conforme diz o nosso texto, nos leva a reconhecer a nossa limitação. Em segundo lugar, nos ensina que devemos obedecer ao Senhor. Mas, amados irmãos, ao olhar para o texto e vemos a manifestação de Jesus, o que fazer quando Jesus se manifesta? Quando Jesus se manifesta, irmão, reconheça o Senhor. Quando Jesus se manifesta, reconheça o Senhor. Vamos ler aqui, amados irmãos, na palavra de Deus, do versículo de número 7 até o versículo de número 8. Versículos 7 e 8. Leamos versículos 7 e 8. Eu vou ler o 7 e a igreja 8. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Vocês o 8. Leiam comigo 12, todos também. Disse-lhes Jesus, vamos para o 12. Disse-lhes Jesus: vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Reconheça o Senhor. Irmãos, é impressionante a cena. Entre comigo na cabeça de João e de Pedro. Eles tinham vivido dias muito difíceis e eles estão desiludidos, amados irmãos. Pedro negou o Senhor. Agora, abandonando o ministério, volta a pescar, fracassa como pescador. Aparece um desconhecido na praia que, com uma voz maravilhosa que ecoa dentro do peito deles, os chama de filhos, filhos. E de repente, então, amados irmãos, eles jogam a rede do lado direito do barco, e a rede se estressa, amados irmãos, e o barco está quase afundando. João, que era o amigo íntimo do Senhor Jesus, olhou para Pedro e falou: não tem outra explicação, é o Senhor, é o Senhor. Irmãos, quando um grande milagre acontece, eles reconhecem que é o Senhor. Essas coisas, amados irmãos, só podem ser realizadas pelo nosso grande Senhor. E aí então, irmãos, Pedro, amados irmãos, atirado como era, veste sua roupa e se atira no mar e vem caminhando aqueles 100 metros, enquanto os demais discípulos vêm, amados irmãos, trazendo a rede, amados irmãos, mas imediatamente todos eles reconhecem que é o Senhor. E quando estavam ali sentados, ninguém ousa perguntar quem é, porque todos sabem que quem está ali é o Senhor Jesus. Irmãos, quando grandes coisas acontecem na nossa vida, quando milagres acontecem conosco, nós temos que reconhecer, amados irmãos, que quem realiza tudo isso é o Senhor. Não somos nós, não é o nosso próprio poder,
não é a nossa própria capacidade. Grandes coisas acontecem em nosso meio, única e exclusivamente por causa da presença e da bondade graciosa do Senhor, amados irmãos. Pedro e João naquele momento certamente lembraram daquele dia lá de Lucas 5. Eles tinham outra vez tentado pescar a noite inteira e já tinham parado os seus barcos e lavavam as redes, e chegou o novo rabi da Galileia e disse a Pedro: me deixa pregar do seu barco. E Pedro então afasta o barco da praia um pouco, e Jesus, se aproveitando, amados irmãos, do vento, sentado no barco, falava tranquilamente, de maneira que a sua voz alcançava toda uma multidão. E depois de pregar um de seus sermões maravilhosos, ele diz a Pedro: Pedro, volta para o mar e lança a rede, faze-te ao largo e lança a rede para pescar. E Pedro é pescador, irmão. Jesus é pregador. Pedro ainda não reconhecia Jesus como Senhor. Ele diz: mestre. Ele chama Jesus de mestre. Mestre, nós tentamos pescar a noite inteira, quase que falando: o Senhor entende de pregação, de peixe a gente entende, né? Pastor tem mania de querer saber de tudo, né? De peixe somos nós que entendemos, mas a palavra de Jesus é irresistível, irmão. Ele diz: tudo bem, mestre, sob a tua palavra eu lançarei a rede. E Pedro mandou o barco para o mar, e quando eles jogaram a rede, irmãos, centenas de peixes vêm para a rede, e o barco está quase afundando, e o barco de Tiago e João tem que ir ajudar, e Pedro naquele momento, irmãos, cai de joelhos. Eu acho que agarrado na veste de Jesus. O texto não diz, mas ele diz: Senhor. Agora Jesus não é mais mestre, agora Jesus é Senhor, Kyrios. Ele reconhece Jesus como Deus, seu Salvador. Ele diz: Senhor, retira-te de mim, porque sou homem pecador. Porque o temor, amados irmãos, tinha tomado conta do coração dele. E Jesus diz a ele, a seus amigos Tiago e João, e ao seu irmão André, o Senhor diz a ele: não temas, doravante serás pescador de homens. E aqueles homens que queriam peixes, agora com os barcos cheios de peixes, abandonam os peixes na praia para seguir Jesus. Eles se lembraram que essas coisas só acontecem em nossa vida quando o Senhor se manifesta. Amados irmãos, nós temos que reconhecer que grandes coisas só acontecem em nossa vida por causa da graça do Senhor. Grandes coisas só acontecem na vida da igreja por causa da graça do Senhor. Quando você, meu querido amigo e irmão, alcança aquele projeto maravilhoso com o qual você jamais imaginava, você tem que dar toda a glória ao Senhor, porque isso aconteceu na sua vida por causa do Senhor, amado amigo e irmão. Você tem que se lembrar que foi o Senhor. Não é porque você é melhor do que os outros, não é porque você é a pessoa mais capaz do mundo, não é porque você é todo poderoso, não é porque se você não fizesse ninguém faria desse jeito, não, meu irmão. É por causa do Senhor, é por causa do Senhor. Alguns meses atrás eu contei aqui um testemunho de um amigo, posso contar porque ele é um amigo pessoal muito querido, coronel chileno. Foi feita uma prova na ONU em Nova York, foi minha ovelha, para que alguns coronéis representassem seu país numa missão lá na ONU em Nova York. E esse irmão querido ganhou para essa postulação para ir para Nova York. E eu, um homem muito competente, muito capaz, professor universitário, brilhante, membro de nossa igreja, tive a honra de casar sua filha mais velha, irmão querido muito precioso. Foi para a ONU, mas quando ele foi para a ONU, ele era filho de uma irmã que é uma das maiores intercessoras que eu já tive. Estando já no Brasil de volta há 11 anos, ela sempre manda me avisar: pastor, eu estou orando pelo senhor 3 vezes ao dia. A mãe daquele coronel chegou para ele e disse o seguinte: você acha que você está indo para a ONU por causa da sua própria capacidade? Eu quero te dizer que você não tem capacidade nenhuma. Você só está indo para a ONU porque o Senhor Jesus te colocou lá. Eu falei: eita mãe, dá-nos mais mães assim na igreja, Senhor, em nome de Jesus, né? Irmãos, nós temos que entender que é o Senhor. Meu irmão, se você veio de baixo, chegou numa situação gloriosa, está bem de vida hoje, pare de se ensoberbecer e achar que você é o bonitão da balachita, né? Pare com isso, né? É só por causa da graça do Senhor Jesus, é só por causa da bondade do Senhor Jesus. Então, quando seus filhos crescerem e forem todos cristãos, estiverem na igreja, e os seus netos estiverem na igreja, e você olhar para trás, você vai falar assim: meu Deus, é o Senhor, não pode ter sido eu, foi só pela graça do Senhor. Irmãos, nós tivemos uma experiência muito forte em Santiago no ano de 2007. Eu me lembro com Cleuzinha, minha querida, que está sentada do lado de cá, não está não, saiu com a pequena.
Mas a gente estava lá em Santiago no nosso último tempo, e no mês de novembro. Em Santiago, amados irmãos, escurece bem mais tarde, já é o horário de verão. E nós saímos para passear, e nosso apartamento ficava na rua da igreja. E nós entramos na igreja, a igreja tinha vitrais assim, o sol batia muito bonito naquele dia. E nós sentamos na igreja e olhamos para a igreja e começamos a recordar tudo que Deus tinha feito naqueles 7 anos ali. Quantas pessoas Deus tinha libertado da escravidão do pecado, quantas famílias Ele tinha restaurado, amados irmãos, e como Deus trouxe um despertar à igreja chilena, a partir da 6ª igreja, a igreja de Las Condes. E aí nós conversávamos, e eu olhava para cá e falei, o que foi que eu fiz, meu irmão? Eu não fiz nada, eu só abri a Bíblia, e repeti o que estava escrito, e Jesus se levantou, e foi Ele quem fez todas as coisas. Irmãos, nós não fazemos nada. Que Deus nos dê a bênção de nos humilharmos e abrir o livro, amém? E que Cristo se levante, e que quando grandes milagres acontecerem na sua vida, você diga, foi o Senhor, foi o Senhor, foi o Senhor. Essas coisas só acontecem por causa do Senhor. Que o Senhor realize grandes coisas na tua vida, em nome de Jesus, amém? Que Cristo se manifeste aqui na Unida, irmãos, que nós tenhamos, como diz o lema deste ano de nossa igreja, verdadeira reforma e verdadeiro reavivamento. Mas o que fazer quando Cristo se manifesta? Nós aprendemos em primeiro lugar, amado irmão, reconheça a tua limitação. Depois aprendemos, obedeça a palavra do Senhor. Em terceiro, reconheça o Senhor. Mas em quarto e último lugar, o nosso texto nos diz, irmão, desfrute da comunhão. O que acontece quando Cristo se manifesta? Desfrute da comunhão. Leiamos o texto, versículo 9 ao 14. Responsivamente leiamos o texto. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Irmãos, vamos entrar na cena. Jesus, 5 horas da manhã, gritou se tinha peixe, não tinha nada. E de repente, então, enquanto eles estão ali na luta daquela pesca, amados irmãos, e reconhece que é o Senhor, Pedro pula no barco, os discípulos vão chegando. Enquanto tudo isso acontece, de repente eles chegam ali, tem uma brasa ali esquentando. Em cima daquela brasa, eu não sei se tinha uma grelha, se o Senhor Jesus arrumou alguma coisa, mas estavam lá os peixes sendo assados. Eles iam comer peixinho defumado, preparado por Jesus, que coisa maravilhosa. E os pães ali, tudo bem, Jesus pode fazer o que Ele quiser, Ele bota a mão na água e os peixes vêm na mão dele, Ele é o criador dos peixes, não é verdade? E aqui está então toda aquela cena tão maravilhosa, amados irmãos, uma cena aconchegante, e o Senhor fala aí, peguem mais peixes que vocês acabaram de pescar, e eles trazem, colocam ali, amados irmãos, aquele peixe para ser defumado, e eles estão conversando, e Jesus fala, vinde comer, e eles se sentam, amados irmãos, imagine de novo Jesus repartindo pão, a memória desses homens, Jesus repartindo peixe, amados irmãos, nenhum deles ousa perguntar quem é, porque todos sabem, amados irmãos, que é o próprio Senhor Jesus. E aqui diz o texto que é a terceira vez que Ele se manifesta. Quando Jesus se manifesta, irmãos, Ele quer ter comunhão com os seus servos, Ele quer sentar com eles, Ele quer dar a eles a bênção da sua intimidade, Ele quer dar a eles a bênção da sua presença. Você já parou para pensar o que significa comer um peixinho defumado, com um pãozinho assado no fogo, preparado pelo próprio Filho de Deus, para demonstrar amor e carinho por você? Jesus chama aqueles homens à intimidade, Jesus os chama, amados irmãos, à comunhão íntima, Jesus os chama, amados irmãos, a que se sentem com Ele. E, amados irmãos, grandes coisas acontecem no mundo, pasmem, por meio da comunhão. São quando homens e mulheres se sentam à mesa para comer juntos que grandes coisas acontecem no mundo. Grandes decisões do mundo foram tomadas numa mesa. E grandes decisões da igreja de Cristo Jesus, quando o Senhor se manifesta, são tomadas quando nós desfrutamos a comunhão do corpo de Cristo. E nos sentamos uns e outros na mesa com o Senhor Jesus em nosso meio. Irmãos, nós temos que aprender a desfrutar da comunhão do corpo de Cristo.
Porque quando nós nos sentamos juntos em nome do Senhor, o Senhor está presente conosco e nós podemos compartilhar da sua presença. Você precisa aprender a desfrutar a comunhão. Nesse dia a comunhão foi tão importante que quando eles acabaram de comer, meu querido irmão, Jesus vira para Pedro e fala assim: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? E aí ele diz: Senhor, tu sabes. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, irmão, olha para você ver, a expressão que Pedro responde não é a mesma expressão. Jesus, quando fala, tu sabes que eu te amo, ele usa um amor intenso, o amor ágape. Mas Pedro responde, não, Senhor, tu sabes que eu te amo, e usa o amor filéu, que é um amor de amigo. É como se Jesus perguntasse, Pedro, você me ama como o seu maior amor? E Pedro, humilhado agora, não é mais soberbo, diz, ele, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu gosto muito do Senhor. E aí, de novo, amado irmão, Jesus pergunta, e Jesus fala para ele então, apacenta os meus cordeiros. E aí, outra vez, Jesus pergunta para ele, Simão, tu me amas? E ele fala, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí, então, tu sabes que eu gosto muito do Senhor, essa é a expressão, humilhado. E Jesus usou o verbo amor. E aí, na terceira vez, então, Jesus baixa o verbo para filéu e fala assim, Pedro, você me ama como um amigo, você gosta muito de mim? E Pedro triste na terceira vez porque Jesus perguntou e falou confessando que Jesus é Deus, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo, meu amor é falho, mas eu amo o Senhor. E o Senhor Jesus diz para ele, apacenta as minhas ovelhas. Amados irmãos, numa conversa de comunhão, o Senhor resgata Pedro, que negou a Jesus 3 vezes, e agora, mesmo que ainda débil, ele tem 3 oportunidades para confessar o seu amor ao Senhor, mas o amor do Senhor é mais intenso, porque vai ao encontro dele, quer comunhão com ele, o resgata e o deixa, amado irmão, em sua santa presença. Eu não sei se você já parou para pensar comigo. Algumas das maiores decisões da nossa vida nós tomamos sentados numa mesa. Eu tomei a decisão de ir para Santiago sentado numa mesa na churrascaria Ibirapuera Grill, na Avenida Vereador José Diniz, em São Paulo, no ano de 2000. Foi lá que numa mesa. Deus mexeu com o meu coração para vir ser o pastor da Unida, sentado no restaurante Abratio, lá do Parque Shopping, numa mesa, com o presbítero Cleves e o presbítero Herrera. Ali Deus começou a mexer com o meu coração, amado irmão, numa mesa. Amados irmãos, grandes decisões da igreja são tomadas na mesa, e o Senhor, amados irmãos, quando tinha seus discípulos, ele tinha comunhão e se sentava na mesa com os discípulos. O que significa isso, irmão? Que eu e você temos que zelar pela comunhão do corpo. Se nós podemos fazer parte de um dos grupos pequenos da igreja, façamos. Se nós podemos nos envolver com os ministérios da igreja, nos envolvamos. Se nós podemos entrar nas sociedades internas, entremos, irmãos, porque nós precisamos de comunhão. Preste atenção, ninguém vive a vida cristã sozinho, e Jesus nos ensinou a amarmos uns aos outros e termos comunhão uns com os outros, e nós temos, irmãos, que nos envolver no corpo de Cristo. Sabe por quê? Porque nós só vamos ser transformados no relacionamento com os irmãos. Muitas vezes você acha, aquele irmão da igreja é enjoado demais, aquele irmão reclama de tudo, aquela pessoa só quer as coisas do jeito dela, lá vem me encher a paciência. Mas, meu irmão, louvado seja Deus, se aquela pessoa não enche a sua paciência, você não busca Jesus como deveria. Então ela é usada para que você ore mais, para que você seja mais paciente, para que você seja mais amoroso. E à medida que você é paciente e amoroso com aquela pessoa, ela vai se perguntar, ué, o que está acontecendo? Por que eu estou fazendo tudo isso? E daqui a pouco aquele que não sabia pedir perdão, agora está pedindo perdão. E a reconciliação e a restauração no meio da igreja. Irmãos, desfrutemos da comunhão. Que estar na igreja não seja um peso para você, mas que você se sinta em casa aqui na Unida, e que aqui seja um lugar de cura e restauração, porque quando nós nos sentamos juntos para ouvir a palavra, Jesus fala conosco, porque quando nós nos sentamos juntos à mesa para compartilhar, Jesus se senta conosco, porque quando nós vivemos juntos o Evangelho, nossas vidas são transformadas e vidas são influenciadas para a glória e honra do nome de Jesus. Que aqui na Unida você ame os seus irmãos, ame esse rebanho e desfrute a comunhão do corpo, porque em comunhão uns com os outros nós temos comunhão com Jesus. Que Deus faça de nós uma família que se ama, uma igreja bíblica unida de verdade e relevante para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Irmão, você está precisando de uma manifestação de Deus na sua vida? Cristo se manifestou dando a vida na cruz por você. Se arrependa hoje dos seus pecados e creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creia que Ele é o único mediador entre Deus e os homens.
Creia que Ele é seu Senhor e Salvador pessoal. E Deus vai te declarar justo no seu tribunal. Vai se reconciliar contigo. E pela fé você será salvo, transformado e resgatado. Se você precisa de cura, de um novo ânimo, que o Senhor se manifeste na sua vida nessa manhã. Amém, meu irmão? Se a sua família precisa de restauração, que Jesus se manifeste na sua casa em nome de Jesus. Mas que sobre todas as coisas o Senhor se manifeste aqui nesta igreja, para que reconheçamos nossa limitação, para que obedeçamos sua palavra, para que reconheçamos que tudo de bom que acontece aqui é por causa do Senhor, e para que desfrutemos da comunhão que Ele nos proporciona, por causa do seu amor e da sua bondade. Que o Senhor Jesus se manifeste aqui. Amém, meu irmão? Que o Senhor Jesus se manifeste na sua vida hoje e para sempre. Amém e amém.